Muito bem, pessoal, última parte da aula de hoje, mais um passo aí que nós estamos dando nos nossos estudos. Vamos lá para a questão número 3. Félix, objetivando matar Paola, tenta desferir-lhe diversas facadas, sem, no entanto, acertar nenhuma. Ainda na tentativa de atingir a vítima, que continua a esquivar-se dos golpes, Félix, aproveitando-se do fato de que conseguiu segurar Paola pela manga da camisa, empunha a arma. No momento, então, que Félix movimenta seu braço para dar o golpe derradeiro, já quase atingindo o corpo da vítima com a faca, ele opta por não continuar e, em seguida, solta Paola, que sai correndo sem ter sofrido sequer um arranhão, apesar do susto. Nesse sentido, com base apenas nos dados fornecidos, poderá Félix ser responsabilizado por tentativa de homicídio? Justifique. A resposta que contém apenas as expressões sim ou não será pontuada, bem como a mera indicação do artigo legal ou a resposta que apresente teses contraditórias. Pessoal, olha aqui para mim, volta aqui. Aqui, o examinador ele está querendo saber se você conhece o Instituto da Desistência Voluntária, que está no artigo 15 do Código Penal. A desistência voluntária diz que o agente que, havendo a possibilidade dele prosseguir na execução, ele não termina aquilo que ele começou, ele responde somente pelos atos até então praticados. Então, eu vou dar um exemplo e depois eu vou vir aqui para a nossa questão. Imagine que você está com uma faca, você fala, eu vou matar Horácio. Você pega a faca para matar Horácio. Você dá uma facada em Horácio. Horácio está caído no chão. Ele pode, você deu a primeira facada, pegou, por exemplo, aqui nessa região aqui, que não é uma região letal em tese. Primeiro, aqui. Você entendeu, muito bem. Vamos colocar aqui do lado direito. Aqui você dá a facada no Horácio, mas ele não morreu, mas ele cai no chão. Você queria matar Horácio. Você está com a faca, ele está caído, ele está à sua mercê para você matá-lo. A hora que você pega, você quer continuar, você pega e diz aquela frase de filme. Horácio, a morte é pouco para você. Você não merece a morte. E solta a faca e vai embora. Muito bem. Você deu a primeira facada tentando matá-lo, certo? Olha o que vai acontecer. Olha a situação, olha a resposta, a resolução para esse problema que o nosso ordenamento jurídico dá. Você, com a primeira facada, você causou o que nele? Você causou lesão corporal. Muito bem. Se você causou lesão corporal, mas você desistiu de continuar, a lei diz no artigo 5º que a pessoa responde somente pelos atos até então praticados. Muito bem, então você vai responder pelo quê? Lesão corporal. Aqui na situação, o que ocorreu? O Félix, ele tentou acertar a Paola várias vezes com a faca. Não conseguiu. Ele estava tentando fazer o quê? Matar a Paola. Chega uma hora que ele consegue segurar a Paola pelo braço. A hora que ele consegue, aqui ele não vai errar de jeito nenhum. Só que ele pega e desiste. Solta a faca, solta a Paola vai embora. A pergunta do examinador. Félix responderá por tentativa de homicídio? Na minha opinião, o Félix responde por tentativa de homicídio. Por quê? Porque a lei diz que responde somente pelos atos até então praticados. Quando ele desfere a faca, tentativa de homicídio. Mesmo sem acertá-la, tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio. A hora que ele pega ela no braço e solta, até então, ele praticou o quê? Tentativa de homicídio. Esse é meu entendimento. Você vai ver por que eu estou falando isso. Vamos ler a resposta. Sim, Félix será responsabilizado por tentativa de homicídio, apesar de, após segurar a manga da camisa, ter desistido voluntariamente de matar Paola. Anteriormente tentou matar Paola, somente não conseguindo por circunstâncias alheias à sua vontade. Assim, nos termos do artigo 15 do Código Penal, Félix deverá responder somente pelos atos até então praticados, ou seja, exatamente tentativa de homicídio. Pessoal, só uma coisa. O gabarito oficial ele não dá essa resposta que eu estou dando. E eu vou ler aqui o gabarito oficial. O gabarito oficial trouxe resposta distinta, sustentando que o examinando deveria responder que Félix não deve ser responsabilizado por tentativa de homicídio, pois a hipótese narrada enquadra-se naquela descrita no artigo 15 do Código Penal, em sua primeira parte, ou seja, trata do Instituto da Desistência Voluntária,
Isso porque, conforme narrado no enunciado, percebeu-se que o agente Félix desistiu de prosseguir na execução do delito quando ainda lhe sobrava, do ponto de vista objetivo, margem de ação. Assim, conforme o dispositivo legal supracitado, Félix responderia apenas por eventuais atos praticados. Note-se, entretanto, que os atos praticados pelo agente não traduzem a prática de crime, razão pela qual Félix não responde por nada. Volta aqui para mim. Pessoal, eu particularmente não concordo com essa resposta. Se eu estivesse fazendo a prova, eu iria dar essa resposta que eu dei. Eu ia ter que arranjar briga. Se eles não aceitassem a minha resposta como verdadeira, eu teria que ingressar com um recurso. Como não está no gabarito oficial, ia ter uma briga, ia ganhar, não ia ganhar. São situações que ocorrem, mas você tem que fundamentar bem. Talvez eu conseguiria um ponto ou não. Esse é o meu entendimento. Vamos lá para a última questão de hoje. Marcos, jovem inimputável, conforme artigo 26 do Código Penal, foi denunciado pela prática de determinado crime. Após o regular andamento do feito, o magistrado entendeu por bem aplicar medida de segurança consistente em internação em um hospital psiquiátrico por período mínimo de 3 anos. Após o cumprimento de período supramencionado, o advogado de Marcos requer ao juízo de execução que seja realizado o exame de cessação de periculosidade, requerimento que foi deferido. É realizada uma rigorosa perícia e os experts atestam a cura do internado, opinando, consequentemente, por sua desinternação. O magistrado, então, baseando-se no exame pericial realizado por médicos psiquiatras, exara a sentença determinando a desinternação de Marcos. O parquê, devidamente intimado a sentença proferida pelo juízo da execução, interpõe um recurso cabível na espécie. A partir do caso apresentado, responda fundamentadamente aos itens a seguir. Volta aqui para mim. Pessoal, aqui o examinador estava com o coração de mãe, ele estava feliz da vida, devia ser aniversário dele. Aqui ele traz novamente a questão do agravo em execução. Nós já vimos isso, repito e vou falar isso tantas vezes quanto forem necessárias. O examinador da OAB ele não é tão criativo assim. Então ele repete questões. Aí a importância de você fazer esse curso de você assistir essas aulas que eu preparei com tanto carinho para você, porque você vai ver que o examinador ele repete as questões. E aqui ele já fez essa questão, ele já falou sobre o recurso que cabe de uma decisão do juiz da vara de execução criminal. E só cabe um recurso, eu já falei para vocês. Só cabe um recurso, não cabe outro recurso. Qual é o recurso que cabe? Exatamente, agravo. A doutrina chama de agravo em execução. Onde está este recurso? Responda. Muito bem, está no artigo 197 da Lei de Execução Penal, conhecida Lei de Execuções Penais. A última para você tirar um 10. Pessoal, qual é o prazo para interposição desse recurso? Muito bem, se você foi lá no artigo 197 da LEP, da Lei de Execuções Penais, você vai ver que lá embaixo tem uma súmula, súmula 700, deixa eu ver se eu não estou falando coisa errada aqui, súmula 700 do STF, súmula 700. Essa súmula 700 diz que o prazo para interposição do agravo em execução é de 5 dias. Então vamos às possíveis respostas. Qual o recurso cabível da sentença proferida pelo magistrado determinando a desinternação de Marcos? Resposta. Tendo em vista tratar de decisão que foi prolatada por juiz da vara de execução criminal, o recurso cabível de agravo, nos termos do artigo 197 da Lei 7.210 de 1984, conhecida Lei de Execução Penal. Qual o prazo para interposição desse recurso? O prazo para interposição do recurso é de 5 dias, contados da data da publicação da decisão no Diário Oficial, conforme dispõe a súmula 700 do STF, que diz que é de 5 dias o prazo para a interposição de agravo contra a decisão do juiz da execução penal. C. A interposição desse recurso suspende ou não a eficácia da sentença proferida pelo magistrado? Isso aí, a resposta está no próprio artigo 197. A interposição desse recurso não suspende a eficácia da sentença proferida pelo magistrado, nos termos do artigo 197 da Lei 7.210 de 1984, conhecida Lei de Execução Penal, que diz que das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo. Volta aqui para mim. Pessoal, creio eu que você está aprendendo a matéria, já isso aqui é a nossa 6ª aula e você está começando a obter conhecimentos.
Termina de estudar, termina de assistir a aula, dá um tempinho, vai descansar, depois vai ver os temas que nós trabalhamos nessa aula. Foram muitos temas, vimos muitas coisas. Quer ver? Nós vimos sobre pena restritiva de direito, agravo em apelação, condições especiais para regime semiaberto, condição fixada em sursi, em recurso exclusivo da defesa, recurso especial, contrariedade de lei federal ao agravar a pena em recurso da defesa, reincidência em maus antecedentes, absolvição pela atipicidade, tipicidade material, tipicidade formal, princípio da insignificância, competência no caso de estelionato por meio de cheque sem fundo, flagrante preparado, crime impossível por flagrante preparado, desistência voluntária e agravo em execução. Vimos muitas coisas. Dá uma estudada agora, depois que você acabar de assistir a aula, e eu tenho certeza que você está se preparando bem e que o final dessa história será o final feliz, o final da sua aprovação. Tamo junto, espero você para a nossa próxima aula. Fica com Deus e até lá.